Exatamente. Pronto. Então você que está em casa, é por isso que é preciso compreender as escrituras ou saber o que diz as escrituras para proclamar o evangelho sem desvios. Esse é um grande ponto de interpretar as notícias no fim do tempo, que é o tema da live, que é proclamar o evangelho sem desvios. Por exemplo, tem uma pergunta aqui na tela da Juliana, anterior a essa, tem uma outra que ela fala de experimentos com chip. Mas eu considerei que a segunda que ela colocou já vai englobar a primeira e vai nos levar para uma análise do que nós estamos falando agora, que é proclamar o evangelho sem desvios e ensinar o que diz as escrituras. Juliana pergunta, começou a marca da besta? Saberemos com certeza qual é a marca? Antes disso, ela pergunta sobre experimentos com chips, sobre marca de besta. Porque uma coisa, Dionei Souza, que o público que está em casa presta atenção nessa parte, anota, grava, compartilha, corta. Essa pergunta pode levar a muito engano ou pode levar a muita concentração do momento que nós estamos vivendo. Porque muita gente está especulando se tem uma aplicação que fosse a marca, ou se é um chip que é a marca, ou se o dinheiro virtual é a marca. Nada. Claro, vou comentar com a abertura, os dois, por favor, na sequência, fiquem muito à vontade. Fiquem muito à vontade. Mas não existe nada no tempo de hoje que possa ser a marca da besta. Sim. E eu vou provar para você. Vou fazer uma leitura do texto de Apocalipse, capítulo 13, que vai provar definitivamente, porque eu recebo, e suponho que vocês também recebam essa pergunta continuamente, se o cartão agora é a marca, se a tatuagem é a marca, se o código de barra é a marca, que tem 3 colunas no código de barra, que é 666, e tudo é a marca. Né? O www. Sim, e tudo é a marca, né? Aqui a Aline também aproveita e pergunta, a marca da besta será uma obrigação ou uma adoração? Muito bem, muito bem. Ótima essa pergunta. Já percebeu um ponto importante. Pegou a chave. Importantíssimo. E eu vou fazer a leitura do texto, então, que vai demonstrar quem cria a marca, quando cria a marca e qual o propósito da marca, e a chave a Aline já desvendou ali, que é a adoração. O texto é Apocalipse, capítulo 13, versículo 11 ao 18. Gente, uma coisa que o Dionei falou aqui, Souza, que eu quero resgatar, que é o seguinte. Ele diz, esse proclamar o evangelho sem desvios, esse corte, essa coisa de que ele falou de Timóteo 2,15, não se resume, gente, a decorar os versículos. É muito bom. Eu sou um incentivador de que as pessoas decorem ao máximo que puderem as escrituras, porque eu acredito num tempo de perseguição ainda na igreja, quando o texto bíblico será censurado e serão editadas bíblias inclusivas que vão torcer ou distorcer o sentido delas. Então, ter uma bíblia mais fiel ao original possível ou decorar as passagens será algo crucial, como no filme O Livro de Eli ou O Livro de Eli, que o cara carregava a bíblia em braille, mas ele também tinha ela memorizada. Dito isso, feita essa digressão, deixa eu voltar aqui para dizer o seguinte, você precisa entender a passagem no seu contexto, e não só o versículo sozinho. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Então, surgiu uma besta do mar e tinha um dragão. O dragão curou a ferida mortal da besta que subiu do mar e deu a ela o seu poder, de tal modo que todos adoraram a besta que subiu do mar, por onde nós sabemos que a besta que subiu do mar é o anticristo. Agora sobe uma segunda besta da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida à espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também ainda fizesse morrer quantos não adorassem. Apareceu de novo adorar a imagem da besta. Agora, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita
ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Bom, o que o versículo 16 nos diz? Por que eu li no contexto do 11 ao 18? Porque o 11 ao 18 está falando que surge uma besta da terra, identifica ela como falso profeta, que conduz os habitantes da terra a adorarem a primeira besta, ou seja, a função da besta que sobe da terra é validar, ele faz um papel de anti-espírito, né? Assim como o Espírito Santo testifica do Cristo, o falso profeta testifica do anticristo. E a função dele o tempo inteiro é conduzir os habitantes da terra a adorarem essa primeira besta. E é ele, no versículo 16, quem, além de ter comunicado fôlego à imagem da besta, cria uma marca. Então, Juliana, Aline, a chave para entender a marca é a adoração. Então, a marca, de alguma forma, ela é uma insígnia, ela é um símbolo que demonstra que aquele sujeito que a recebeu adora o anticristo. Então, a adoração é importantíssima para compreender. E para se compreender o tempo dela, se a marca já chegou, a marca não chegou. Porque quem cria a marca, de acordo com o versículo 16, é o falso profeta. É ele quem cria a marca e faz que seja colocado em grandes e pobres e ricos, em grandes e pequenos, em ricos e pobres, e livres e escravos. Como uma conexão. E claro, ela tem a ver com dinheiro, ela tem a ver com economia, com alguma espécie de moeda, porque ninguém compra nem vende sem a marca. Então a marca não pode acontecer agora. O sistema financeiro. Sem a O que de fato ainda não aconteceu, né? Pronto. Sem a aparição do anticristo e sem falso profeta, não tem como haver marca da besta, porque a marca da besta é para o contexto da grande tribulação, mas eu solto aqui porque eu sei que vem riqueza de ambos os lados aí. Manda lá, mestre. Olha, obrigado, Zé. Olha, eu já falei outras vezes sobre essa questão, como eu enxergo essa proposta da marca. Eu não quero me estender, que eu quero deixar para o Dionei, porque eu sei que ele tem algumas noções, como eu também, né? Assim como ele é da área de TI, de programação, fui da área técnica há muitos anos. Então nós sabemos da evolução tecnológica. Tecnologia RFID, tecnologia hoje sendo desenvolvida que supera inclusive o próprio microchip. Hoje há um desenvolvimento, já se pensou no desenvolvimento de um adesivo capaz de monitorar o índice de contaminação ou não do teu organismo através de microagulhas. Agora você fala na tatuagem eletrônica, que o Dionei deve ter pesquisado isso bem melhor que eu, porque nós mantemos aquela posição de que essa marca tem que estar associada a algo visível. O próprio nome, acho que o nome grego, Dionei isso, eu ia pedir para o Dionei me corrigir se estivesse errado, Haragma, né, uma coisa assim. Ela remete a algo visível. Mas eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é o seguinte: então, como é que eu vejo essa tecnologia? Primeiro, se temos falso profeta aí, temos muitos falsos profetas, como temos muitos anticristos na história. Porém, ainda não é a besta que emerge da terra, como foi lido justamente no texto de Apocalipse capítulo 13. Porém, o que eu quero deixar claro para todos nós, queridos que nos assistem, nos assistirão, é que todos esses artifícios, todas essas estratégias, até mesmo, sabe, vocês entenderam? Uhum. Tudo isso vem com o objetivo de doutrinar o ser humano, doutrinar a humanidade. Ou seja, preparar a humanidade para uma aceitação muito menos impactante. Perceberam? Que seja uma coisa mais tranquila, que aceitem de boa, porque a palavra de Deus diz que ele normal, vai impor, né? certo? O novo normal. Isso, justamente entender como normal. Então, tudo isso são artifícios que estão preparando o ser humano para ter uma mentalidade de aceitação desse tipo de tecnologia. Começa com o cartão, começa com o cadastro pessoa física, começa com o passaporte, depois vai para mais não sei o que, depois vai para o chip com o objetivo de monitorar a tua saúde, vai para o reloginho que monitora a tua pulsação, os batimentos cardíacos,
cardíacos, etc., etc., vai para uma série de tecnologias que, na verdade, elas são apenas o grande desenho para o big test para uma futura aceitação. A grande preocupação que eu quero dar que eu quero dizer para os nossos irmãos não ter é que isto vai acontecer realmente na pior fase da tribulação. Vai acontecer nessa fase. Eu só quero fazer coro e deixar um texto antes de passar a bola para o Dionei. É um texto que está em Apocalipse, capítulo 20, para os nossos queridos irmãos entenderem que marca não é marca por si só. É o texto que faz coro com o que o Rodrigo falou, que a marca está associada. Então, Apocalipse 24 diz: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado, ou seja, os justos, salvos, etc., etc., foi-lhes dado poder de julgar. E vi também as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Por que que eles foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus? Porque eles não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas e nas suas mãos. Então percebam, há 3 aspectos envolvidos nessa questão, por isso que isso remete a 3 coisas, no meu ponto de vista: coração, mente, e aí o aspecto físico, que é o final, que é a aceitação. A coisa começa aqui, nos desígnios do coração, porque a mente já foi sequestrada, ou seja, a nossa mente já foi preparada. Foi preparada para Rissum, foi preparada para Balaclava, foi preparada para entender que essas tecnologias são úteis à humanidade, A humanidade já foi preparada. Então, quando chegar a época da marca, muitos vão até querer, vão achar que é a última tecnologia do iPhone e tal. Agora é o iPhone 500, é esse que nós queremos. E vai fazer fila lá na maçã mordida para ter a marca. Bom, não sei se me adiantei muito, eu quis deixar uma parte aí para você, Johnny, que eu sei que você tem umas sacadas, umas opiniões muito feras sobre essa questão, e eu gosto muito de ouvir isso. Eu acho que a primeira coisa que fica subentendido é o seguinte: primeiro, não tem a estrutura que a gente precisa para a marca existir hoje. Porém, a tecnologia está sendo desenvolvida. Então, por exemplo, mesmo que hoje tivesse, né, algo do gênero, você ainda teria como comprar e vender de várias formas, de vários meios. Tá? Porque você tem dinheiro papel, você tem ouro, você tem várias formas de fazê-lo. Porém, a gente já vê um movimento, que é o movimento do CBDC, por exemplo, né, que é a moeda eletrônica digital, que não é só o Brasil, mas vários países já estão trabalhando nela, que no Brasil acho que começa em 2024 já os primeiros testes. Isso sim vai levar a um controle eletrônico completo dos governos em geral, né? Ou seja, você pode ser cancelado financeiramente, realmente, nesse sentido, né? Porque daí o dinheiro, digamos, seja mesmo em espécie, ou o ouro, etc., não vão ter nenhum valor, porque não vai ter valor mercado, né? O mercado não vai aceitar. Provavelmente vai ter algum movimento, inclusive, para digitalizar tudo isso, né? Para ter um maior controle. Então, a gente vê que a tecnologia está sendo montada para isso, né? Assim como a tecnologia, não só para o controle financeiro, está em ascensão, como isso que o próprio pastor Ricardo comentou, tem várias tecnologias aí promissoras em relação a uma possível marca, e eu defendo a possibilidade de que ela não seja o subcutânea, como muita gente pensa, a questão do famoso chip, né? Eu acredito muito mais no termo do grego mesmo, que dá a entender que é algo sobre a pele e não debaixo dela, né? Inclusive, quando você vê o termo no grego, ele fala de algo como se fosse impresso sobre, que lembra tatuagem, por exemplo, até como era feito antigamente, né? Os escravos ou o gado é marcado, efetivamente, né? Só que provavelmente não vai ser nesse estilo. Provavelmente vai ser realmente algo sobre. Inclusive, o termo haragma também significa efígie. Efígie. Como se fosse, na moeda, você tem efígie, por exemplo, às vezes dos imperadores, né? Moeda romântica efígie, né? Como se fosse uma escultura. Você vai também ter esse mesmo significado. Então, às vezes, você pode ter a efígie, o símbolo,
do anticristo, realmente, né? Sobre a pele. Eu até botei no grupo, lá no nosso grupo do WhatsApp, eu botei recentemente uma outra tecnologia, além da tatuagem eletrônica que está sendo desenvolvida, tem uma outra que é a pele. É a pele eletrônica. Como se fosse uma camada de pele sobre a sua pele. Para monitorar. É aquilo que ele falou. Não precisa mais de um relógio, nada disso. Não, você tem uma pele sobre a sua pele que vai monitorar. E aí, claro, ela pode produzir imagens, figuras, pode ser digital, sabe? Essa tecnologia já está em andamento. Ela, claro, ainda vai amadurecer, assim como vai amadurecer a tecnologia relacionada ao controle financeiro. Né? Uma outra coisa curiosa que a pessoa precisa entender é que fora de Apocalipse, esse termo Haragma também aparece uma vez, lá em Atos 17. E lá em Atos 17, no 29, né? No 28 fala assim, pois nele vivemos, nos movemos, existimos. É o discurso de Paulo, né? E aí ele fala, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. E aí ele vai falar assim, ó, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Esse trabalhados é o haragma. Ou seja, esculpidos, projetados pela imaginação do homem. Então ele fala diretamente de algo realmente que vai ser construído, projetado. E eu volto a dizer, provavelmente vai ser sobre a pele. Por isso que fiquem de olho nesse tipo de tecnologia. Que o chip já tem muita entrada, mas tem muita gente que tem aversão a colocar algo sobre a pele, subcutâneo. Sim. Enquanto que uma tatuagem é muito mais palatável hoje em dia, ainda mais se ela é removível de alguma forma, e essa provavelmente não vai ser, né? Essa não vai ser removível. Essa vai aderir à sua pele, de alguma maneira. Né? Isso responde. Tem um outro aspecto, Johnny, não te interrompendo, que tem uma coisa que ainda me intriga. Só estou lançando para a gente, porque ainda precisamos dissecar isso para outros momentos. É que a marca, ela tem 2 lugares para ser instalada. Na mão ou tem na a pele, ou seja, na testa, como fazer um controle na testa, a menos que o da testa seja como o que existe hoje de reconhecimento facial? Reconhecimento facial ou reconhecimento da íris. Sim. Então, e uma coisa, temos essa questão também, né, Johnny? Sim. E ela não diz que é na fronte e na fronte e na mão, ou na mão e na fronte. Ela diz que é ou, né? E esse ou, isso surge de maneira muito interessante, que aqui no verso 16, talvez 2 tipos de controle. Sim, 2 tipos de controle e vai elencar 2 grupos de pessoas. Ricos e pobres. Livres e escravos. Grandes e pequenos. Na fronte ou na testa. É uma possibilidade que esses 2 tipos de controle façam realmente essa separação de classes, não é? Porque esse governo do anticristo ele é completamente excludente nesse sentido, e ele pode estar indicando que os ricos, os livres e os grandes terão na mão, terão na fronte, indicando liderança, indicando superioridade, e que os escravos, os pobres e os pequenos tenham na mão, indicando braçal, indicando um outro segmento da sociedade não elitizado. Pode ainda trazer essa ideia. E essa discussão que trouxemos, houve uma pergunta aqui na tela enquanto acontecia, mas alguns defendem que é simbólico. Isso, inclusive, no caso que o Johnny trouxe, descarta a possibilidade que seja simbólico. Quando falam em simbólico, estão dizendo de um comportamento somente. Que a marca não seria uma marca, uma coisa e tal, mas ela precisa ser, porque o texto diz que não se pode comprar ou vender sem ela. Como é que... você acredita no fulano? Você acredita no anticristo? Então vou vender para você. Você não acredita? Não, então não vou vender. Então não diz de um comportamento somente, mas realmente de uma insígnia ou de uma efígie, como o Johnny trouxe, de realmente uma característica física que liga à adoração. Eu vou usar um exemplo que a vida imita a arte, né? É muito comum a gente ver isso. Tem um filme muito legal chamado O Preço do Amanhã. Né? O Preço do Amanhã, você tem o quê? Você tem justamente, se você vê o filme,
eles têm um marcador, né, que é como se fosse a sua própria conta bancária, que é de tempo, né? A conta bancária é estimada em tempo, e ela fica justamente na pele aqui, é como se fosse uma tatuagem eletrônica, né? Fluorescente, né? Fluorescente com contador. Então, você tem isso claramente aqui, e ela é usada para tudo, né? Desde compras, para tudo que você queira fazer, até para onde você pode entrar. Está tudo relacionado digamos, ao saldo que você tem. Então, é um filme muito legal, porque, de certa forma, ele denota muito o que está sendo desenvolvido sobre o que eu falo de tatuagem eletrônica, tem muito a ver com isso, né? Com essa pele, essa segunda pele também tem a ver com isso. Então, quando você pega isso e você vincula a tua vida financeira, né, já é um ganho hoje. Digamos, hoje não tem a marca, não tem a besta, nada, tá? Mas imagine se você tivesse uma tecnologia hoje em que você pudesse ter o teu celular à mão aqui, não ter que carregar, né? E você ter isso como uma tatuagem eletrônica, inclusive você pode escolher o teu fundo de tela, né? O pessoal não gosta daqueles relógios, smartwatch, fica mudando, né, de vez em quando para dar uma variada. Imagina se isso está simplesmente aqui e você pode simplesmente usar direto, né? Imaginar a tela do celular no próprio braço aqui. Fica bem. É altamente prático, né, para se usar. Então, já teria hoje uma aderência muito grande. Por quê? Porque as pessoas já estão. É o novo normal, né? Elas já estão habituadas a esse tipo de controle, porque já está sendo pré-condicionadas. Já está sendo incutido na mente delas essa necessidade desse controle, né? Já há órgãos fazendo uma série de proposições para que só possa viajar se tiver determinados dados de controle, né? Senão você não entra em certos países, não sobe em avião, não viaja para outros lugares. Então você já vê essa predisposição sendo criada. E há um movimento para acelerar esse processo. Por isso que você está vendo a tecnologia da parte do dinheiro eletrônico trabalhando junto com tecnologias para viabilizar isso. E, gente, o maior laboratório do mundo hoje dessas tecnologias do anticristo chama-se China. A China é hoje o laboratório do que vem por aí. Você quer saber o que vem por aí em relação a controle de massas, né? Olha para a China, olha o que está acontecendo lá, né? Porque esse tipo de controle já está começando. Eles já têm o dinheiro eletrônico, eles já têm toda a parte relacionada ao que a gente chama do game social, né? Já está tudo vinculado, porque depende de quem você curtir, você ganha pontos, e quem você curtir, você pode perder pontos, porque você tem que ser mais a favor do governo, não contra. Então o nível de controle é altíssimo. Inclusive nessa questão de pandemias ou pestes, você também já tem toda essa questão de controle. Deve ter um burburinho recente por causa disso, por causa do excesso de controle, né? E o desdém com a vida, porque já se tornou até desdém com a vida. E eu volto a lembrar, tinha gente que, para facilitar a vida deles em Taiwan, por exemplo, que não é questão da China, mas em Taiwan eu vi isso acontecendo, pessoas pegando o código de barras, né? Porque o código de barras era o teu passaporte para onde você ia, e ele, para facilitar a vida dele, é o seguinte: ele pegou, levou num tatuador e mandou tatuar o código de barras aqui no braço. E para facilitar a vida dele, ele ia chegar lá, não precisava apresentar o código, tem que carregar aquele negócio. Não, ele tatuou. Então, que é o QR Code, na verdade, né? Então, essas coisas, esse laboratório, você olha para a China, já está acontecendo lá. E aproveitando que o nosso tema fala das notícias, tudo na China é controlado, inclusive as notícias, as buscas, né, a mídia social, você é monitorado, você tem crédito social, você tem né, teu reconhecimento facial vinculado. Esse crédito social vai te permitir se você pode andar de trem ou não, se você pode andar de avião ou não, né, se você é um bom cidadão ou não, segundo os parâmetros do governo. Então, gente, o que está acontecendo lá, nós já vemos hoje no Brasil ensaios. Já estão ensaiando aí. Nem subiram ao poder, já estão ensaiando algumas coisas nesse sentido, né? E não é um movimento só no Brasil. Esse movimento você vai ver na Europa, você vai ver na Ásia,
em muitos aspectos, e pasme, já as Big Techs já estão fazendo nos Estados Unidos, de forma velada, mas já acontece. Né? O governo democrata, obviamente, apoia. O governo republicano nos Estados Unidos, ainda a pedra no sapato para isso ganhar a devida força. Só que a gente sabe que é uma questão de tempo, é só uma questão de tempo para que essas coisas mudem. Exato. Nós já estamos vivendo de uma nova crise sanitária que impulsione mais ainda, porque a crise sanitária de 2020 ela acelerou o processo tecnológico em 5 anos. Né? Então, já estão ensaiando. Já estão ensaiando a nova crise. Ensaiaram ano passado esse do macaco aí, como é que é não me lembro o nome agora dessa praga relacionada ao macaco. Esqueci o nome dele. O monkeypox. Né? Houve um ensaio em março de 2021 e fizeram um ensaio global, né? Assim como teve um ensaio sobre o coronavírus em 2019, antes da epidemia acontecer, já houve um ensaio em 2019, e logo depois veio isso, fizeram em março do monkeypox, usaram o monkeypox como base, e um ano depois surge o monkeypox, né? Em abril desse ano, mais ou menos, maio desse ano, quando já aparece lá. E agora, esse ano, fizeram mais um outro ensaio, de uma outra peste. Estão preparando. Estão preparando. Tudo vai fazendo parte do pré-condicionamento da sociedade. Já estão telegrafando. Você falou de filme, eu já vi o Souza falar de um filme do Bruce Willis, ou que é estrelado pelo Bruce Willis, que se chama Substituto. Estou falando isso para pegar carona ainda na marca da besta. E no filme Substituto, eu estou dizendo que você propôs do filme O Preço da Manhã, como sendo ali aquela coisa que é no pulso. E Souza, você já comentou lá no grupo, no nosso grupo Apocalipse, Geopolítica, sobre esse filme Substituto, tá lembrado? E nesse filme as pessoas usam um corpo artificial. E só quem tinha aquele corpo artificial de onde você controla de dentro de casa é que podia interagir em sociedade, comprar e vender e etc. E tal. Os caras que não se submetiam a esse sistema dos substitutos, eles viviam à margem da sociedade como se fossem criminosos. Né? Então, isso também... Então, todos esses tipos de... Porque eu acredito muito que os dominadores do mundo aí, essa elite globalista da NOM, N-O-M, realmente telegrafa as suas ações a partir dos filmes. Os filmes têm um poder... Falei isso ontem aí. Os filmes eles têm um poder didático, um poder de transmitir cultura e valores muito grande. Então, você vê que em filmes como Jornada nas Estrelas já viu o conceito do pendrive lá em décadas atrás. Então, realmente, os filmes são pré-condicionamento. Digo isso porque a Aline traz uma outra pergunta aqui, que é sobre se os OVNIs também têm a ver com isso tudo. E a aparição de OVNIs tem, com toda certeza, tem. A humanidade foi condicionada através do... Agora, há pouco nós falamos sobre Star Wars, Guerra nas Estrelas. A sociedade foi condicionada durante décadas, realmente, a que quando esses filmes... tem problema ficar endemoniado vendo filme. Não é nada disso, não é nada disso. Mas ele acaba tendo um papel cultural que quando realmente o anticristo manifestar como um extraterrestre, como um ser evoluído de outro planeta, ou se naves espaciais pousarem no Rio de Janeiro, em Washington, pousarem em Brasília, há quem diga que lá já pousou, mas né? Então, quando eles pousarem, vai ser uma coisa muito aceita e eles vão validar o anticristo. Tem até uma intervenção alienígena sendo pedida, né? Vale tudo, né? Tá valendo qualquer coisa. E aí, quando o Johnny disse agora, vale tudo, é isso, parece que está acontecendo uma enxurrada de coisas. OVNI, são a questão Ucrânia-Rússia, a questão do Oriente Médio, os cristãos na Síria, tudo que está acontecendo... parece que vai vulcano fazendo uma panela de pressão de tal modo que haja um clamor mundial. Uma coisa interessante nessa questão dos OVNIs, né, que isso é uma das áreas que eu pesquisei muito também. Primeiro que a primeira referência que eu entendo biblicamente falando disso são sinais nos céus. Né? Jesus mesmo diz que teriam muitos sinais nos céus. E quando fala sinais nos céus, nós estamos falando somente da questão astronômica. Não é somente uma questão astronômica. Essa enchente cada vez maior dos OVNIs que você encontra
né, inclusive agora com o próprio governo americano assumindo isso, e você vê os relatos dos pilotos sobre a forma como esses OVNIs se comportam, você vê realmente que existe algo por detrás, né? E eu achei muito interessante um dos programas, né, porque uma das pessoas relacionadas à questão desse fenômeno mais recente que foi demonstrado pelo Pentágono, que ele aceitou, né, com aqueles 3 vídeos sobre UFOs lá, que era o Tic Tac, né, o GoFest, mais um outro lá que não lembro o nome, que o próprio Pentágono assumiu como sendo verdadeiros. O Luiz Elizondo, que era o responsável por essa área de investigação dos fenômenos aéreos, etc., ele acabou fazendo um programa específico, que era Investigação Secreta OVNI, algo assim, eu não lembro o nome exato. E tem uma coisa muito curiosa que ele fala, olha que coisa interessante. Ele vai, eu não lembro se é o episódio 3 ou 4, o pessoal depois que tiver pesquisa, isso aparece. Mas ele vai falar uma coisa interessante, ele diz que ele chega na época que ele trabalhava ainda para o governo americano, nessa área, e ele, muito encucado com esses eventos acontecendo, e ele achava estranho os generais americanos não se manifestarem sobre isso. E ele diz assim, que ele conta uma vez que ele chegou perto de um general, e chegou: general, mas o senhor não fica intrigado com esse negócio, a gente precisa saber o que é esses OVNIs, essas coisas estão aparecendo e tal. Diz que o general chegou e virou para ele e falou assim: isso são demônios, e eu não quero saber nada disso. Aí ele fala isso, ele declara isso no documentário, né? Na mente dele, ele disse assim: não, mas essas pessoas, esse general é muito, né? É muito mente Bitolado, curta, fanático. muito bitolado. A gente precisa ir a fundo nesse negócio para descobrir. Eles estão imaginando que isso aí é uma questão espiritual, mas a gente não sabe se isso é espiritual mesmo, né? Ele não descarta. Ele até deixa como uma possibilidade, não, isso pode ser uma manifestação espiritual. Aí entra uma outra coisa que pouca gente sabe, porque fica meio que escondido. Você vai ver muitos relatos de aparições de Maria, por exemplo, né? Tem vários, Medjugorje, tem muitos relatos de aparição de Maria. Quando você pesquisa a fundo essas aparições, né, muitas delas na Europa, nesses locais, as pessoas não sabem que antes dessas aparições, ou durante as aparições, também tem aparições de luzes nos céus. Vários relatos que ou antecedem a aparição, ou são concomitantes à aparição, muitas luzes aparecendo nos céus. Ou seja, quando você analisa isso de forma mais direta com os relatos, você descobre que aquilo que foi interpretado como, ou não só interpretado como uma aparição de Maria, ou talvez até encenado como se fosse uma aparição de Maria, na verdade, ele está todo relacionado ao fenômeno OVNI, porque ele está ligado a aparições de objetos luminosos. Inclusive, num dos relatos dessas aparições, esse ser que se apresenta, que depois é interpretado como se fosse a Virgem Maria, né, em alguns deles, do lado dela tem um orbe. Lembra os orbes? Só que é um orbe transparente. É como se fosse uma bola gigante, transparente, né? Vamos dizer assim, na nossa mente, como se fosse uma bolha gigante. E diz que a criança chega para ela e pergunta, né, que estava na aparição, pergunta: mas o que é isso? O que é essa bolha, né, essa bola gigante? Ela fala: é nisso que eu viajo. É nisso que eu viajo, é nisso que eu ando. Então você começa a reparar que tem esse fenômeno OVNI, ele se usa como para artimanhas que acabam tendo conotação espiritual, possivelmente encenando como se fosse uma aparição de um, né? E aí usa termos. Hoje é a Maria, né? No passado era a Rainha dos Céus, no passado era esses mesmos seres só vão mudando de nome de acordo com a sociedade em que eles estão se apresentando. Mas a tecnologia sempre foi a mesma. A tecnologia usada sempre foi a mesma, e a forma da aparição, tanto que você vê os afrescos antigos, né? Por exemplo, foi descoberto na Mesopotâmia, da época dos babilônios,
né, uma figura de um Anunnaki. E o Anunnaki, nas figuras dos babilônios, eles têm asas, né? 4 asas. E lembra muito o querubim, a descrição do querubim de 4 asas. E tem um Anunnaki dentro de uma esfera. Então, ele é uma escultura, tem esse Anunnaki, e ele está dentro de uma esfera. Aí você pega um afresco de uma pintura do século XIV, por exemplo, que é a relação do nascimento de Jesus, e tem estrelas nos céus. Só que nessas estrelas nos céus são orbes com homens dentro. Então, como é que algo que é de outra época, Orbes, de outro lugar... homens ou outro ser. Um outro ser. Um outro ser dentro. Espírito guia, né? Um ser Espírito guia. Como é que você um ser que no final vai para os quintos dos infernos. Então, você vê que existe essa mesma conotação, ou seja, essas pessoas do passado, lá atrás, na Mesopotâmia, viram a mesma coisa que o pessoal do século XIV, que viu a mesma coisa do século XVI, que viu o mesmo, que viu Ra no Egito, e que viu... exatamente. Essas divindades dessas civilizações foram tidos como deuses, né? Que foram tidos como... se apresentavam como deuses, né? Eles mesmos né, se apresentavam como deuses, tanto que muito da mitologia antiga, eu acredito que ela tem um quê dessas aparições, né? E você vê que isso vai, ao longo do tempo, só vai mudando nomes, formatos, mas estão falando dos mesmos seres. Coisas. Por isso que há registro em tantas civilizações. Essas divindades. E aí, para você que está em casa, a aparição de OVNIs, essas coisas de que há os relatos, são materializações de demônios que existem desde o princípio, conforme nós estamos falando. Que passam por divindades nas mais variadas civilizações, mas por isso que há tanta conexão em objetos, e figuras e pinturas. Mas são demônios. Pessoas que têm contato com OVNIs, com objetos voadores não identificados, com essas luzes, com esses sinais, estão tendo contatos com demônios, com espíritos guia. Principalmente o fenômeno dos abduzidos, né? Porque isso gera um trauma nas pessoas, imagina. Gera trauma nessas pessoas. Eu nem diria demônio no sentido demônio, porque demônio é a subclasse dos anjos caídos, tá? Inclusive, quando você lê os textos antigos, assumindo que o texto tem uma base, normalmente o demônio ele tá condenado a estar na Terra. Não pode sair da Terra. Operam neste mundo tenebroso. Operam só aqui, nessa camada da Terra. Mas tem os principados e as potestades. Esses seres estão operando nos ares. Né? E como eles operam nos ares, aí já é uma classe superior. Eu diria que é a classe dos anjos caídos. Porque os demônios é uma subclasse desses caras. Então, porque esses anjos caídos é que se denominavam deuses, né? Diferente dos gigantes, que era uma descendência desses. Então você tem. É diferente. E esses caras estão voltando. Por quê? Porque o ambiente mundial está dando legalidade para isso cada vez mais. Para que eles possam realmente aparecer com cada vez mais. Só que tem um detalhe: eles sempre vão estar, gente, nessa aura de mistério. Não vai ser algo descarado, enquanto, e aí é uma opinião minha, enquanto a igreja estiver aqui, né, não vai ser algo tão descarado ainda, como foi no passado, de certa forma. As portas do inferno ainda não prevalecem. Exatamente. Mas quando isso mudar na tribulação, aí eu acredito que talvez isso se torne mais descarado. O Apocalipse mostra isso. O Apocalipse mostra isso, da boca, inclusive, do próprio né? falso profeta, do dragão e da besta, saem espíritos em forma de rã, sabe? Que lembra os Greys, né? De certa forma. De certa forma, sim. Aí tem o Apolion, que vai liberar o Tartarum, né? Tem várias conotações a um quadro, um cenário de anjos, demônios operando. Esses seres liderados por Apolion, eles dão a ideia de seres que atravessaram dimensão, de seres que vieram de outro lugar, de outro plano. Na verdade, exatamente. Aí é a gente entender a conotação do Tartarum. Eu queria lembrar de um autor, eu gosto muito desse autor, eu já acompanhei ele há muito tempo, e fazer algumas pontuações aí sobre o que a gente estava falando,
E vou começar pela primeira. Fotos que, teoricamente, vamos colocar aqui, se consideram fotos, vamos dizer assim, atestadas por quem as liberou. Sempre as figuras desses seres, percebam, eu sempre conclamo os nossos irmãos a olharem para essas figuras, sabe? São figuras assim belíssimas, né, lindas, né, aqueles olhão que parece um formigão, um cabeção, né, verdão, né. Bom, aí o que tem mais próximo disso? Vocês tirem suas conclusões. Simples assim. Essa é uma das minhas ideias. Esses seres, esses anjos, esses seres pervertidos, totalmente destituídos de uma glória que eles perderam há muitos e muitos e muitos anos, hoje eles se materializam naquilo, assim como os anjos podem se materializar em figuras antropomórficas, esses demônios se apresentam em figuras daquilo que eles são. Até mesmo o próprio diabo pode se transvestir ou travestir em anjo de luz. Até aí, beleza. Percebam quando que isso começou a criar mais pernas. Desde a Segunda Guerra para cá. Porque a história dos filmes de ficção científica, a ideia dos filmes de ficção científica, começaram lá nos idos do começo do século XX, 1902. Acho que foi o primeiro filme produzido. Foi um filme francês. Foi produzido. Aquele método extremamente arcaico. Mas da década de 40 para cá, esse negócio aí deu um boom exorbitante. Aí tem aquela outra questão que eu já comentei numa das nossas lives sobre o Dr. Samuel Costa. Eu gosto muito dos escritos dele, ele é um médico e ele é pesquisador dessa área como nós, né? Como o Dionei, eu gosto dessa área. E o Samuel Costa fala a respeito daquele filme que tem uma diferença da década de 50 para a nossa era, o filme do Spielberg, A Guerra dos Mundos. Então a gente vê os valores que são preservados na década de 50 e os valores que foram preservados na Guerra dos Mundos na versão do Spielberg. Por exemplo, na década de 50, quando os alienígenas invadem a Terra, as pessoas se refugiam na fé. As pessoas buscam a igreja. As pessoas buscam o auxílio de um conselheiro, de um consolador espiritual. E em toda aquela desgraça, o que fica de pé é a igreja. Na versão, se vocês pegarem as duas versões, tentem ver isso. Na versão do Spielberg, a primeira coisa que cai é a igreja. Sim. A primeira coisa que é destruída é a igreja. Os valores familiares não existem. Aqueles filhos do Tom Cruise lá são já é uma família mal educados. Disfuncional. Já é uma família disfuncional. Exatamente, totalmente. Então aí a gente vê diferenças. Mas o Samuel Costa, ele chama a atenção sobre um filme que há muito tempo atrás foi produzido, e esse filme diz que vozes falavam com crianças e diziam para elas que elas ainda não estavam preparados para vê-los, apenas ouvi-los. Porque se os vissem, a mente deles ainda não estava preparada para... Deixa eu aproveitar o teu gancho, uma informação fundamental nessa pesquisa de OVNIs, é que na Espanha, principalmente, tem vários relatos, e é muito interessante o seguinte, sabe como é que os OVNIs se comunicavam com várias pessoas nos relatos? Através do Ouija. Da tabuinha. Da tabuinha de Ouija. Que nós sabemos que, na verdade, o que a tabuinha de Ouija é? É relacionado a consultar espíritos. Sim. E é interessante porque várias desses encontros com OVNIs que você tem relatos na Europa, vários deles aconteceram através das tabuinhas, essas tabuinhas de Ouija. Eles usavam isso para se comunicar e dizer onde eles iam se encontrar, em qual lugar. E aí lá tinha uma nave, acendia as luzes e tal. Mas é só para fazer o vínculo do espiritual com essa questão relacionada. Uma conexão direta com esse mundo diabólico, né? Com esse mundo pervertido, né? Que tenta convencer o ser humano da grande mentira, né? Ou que o diabo não existe, ou que caso ele exista, ele não é como pintam. Essa é a ideia. Sim. Então os OVNIs têm esse viés. Primeiro a questão dele disseminar que ele não existe, fazer o mundo acreditar que não existe. Mas para aqueles que acreditam que ele existe, então vamos acreditar num diabo bom.
diabão, né? É por aí que o negócio anda. Aí esses seres, aí eu já tinha comentado, o Rodrigo gosta dessa expressão, são os chamados mestres do universo, né? Sabe? Quando os caras se apresentam como eles realmente são, porque daí eles vão se apresentar muitos anos mais tarde, quando aquelas crianças já são adultas. Mas veja, essas crianças cresceram com essa visão. Quando esses seres, e obviamente que a gente sabe quem eles são, esses mestres do universo, esses avatares do mundo, da era de Aquários, né? São seres enormes, né? O tamanho do homem bate menos da sua cintura, com poderosas asas, né? A história que você falou, né? Uhum. Lembra? Uhum. Poderosas asas, seres enormes, e cuja voz, sabe, a voz é melodiosa, aquela voz que convence. Para as crianças, eles se acostumaram com isso. Mas vocês não podem ver a gente ainda. Mas um dia, quando nós pudermos vir de novo para a Terra, vocês nos verão como nós somos. É muito interessante isso, gente, porque isso vem sendo construído ao longo de décadas. Mas eu vi, assim, uma exacerbada, sabe, potencialização desde a segunda G para cá, da década de 40 para cá. Agora nem se fala, né, com o advento dos filmes de ficção científica, etc, etc. Tem uma minissérie então, também, para quem, é um dos pontos. Para quem gosta dessa questão dos filmes, né, tem um filme uma minissérie, na verdade, bem interessante, chamado Fim da Inocência, que é baseado em um livro, inclusive, né? É bem essa descrição que você comentou, né? Ele vem em naves, mas não pode se mostrar porque o mundo não está preparado para vê-lo como ele realmente é, e fica escondido, até que aparece. E quando aparece é levado por crianças num estádio. E aí quando vê a figura, é a figura de um diabão gigante, assim, né? Mas tudo bem. Exatamente. É muito legal ver essa parte do Fim da Inocência, porque tem essas características. Então a gente está vivendo uma época em que esse engano vai proliferar cada vez mais, vai aumentar cada vez mais. E o tema de uma possível invasão extraterrestre, de OVNI, de nave, de ET, a Thalita está dizendo aqui, eu sou de Varginha. Varginha, tivemos aqui o ET de Varginha, Minas Gerais. Sim. Né? Então, esse tema é um tema com um alto potencial de unir a humanidade em torno de uma agenda, de um pensamento único, realmente. Né? As cabeças estão preparadas, sabe? Nós mesmos, você citou... vira e mexe, nós estamos aí usando camiseta. Você citou 47. Você citou 47, gente. 47 é o marco hoje do movimento OVNI moderno, né? Década de 40, mas foi no ano de 47 que caiu. Você tem duas coisas em 47. Você tem um primeiro avistamento de uma esquadra de discos voadores, que o cara tenta seguir, um aviador tenta seguir, não consegue, e ele calcula a velocidade, que é muito alta. E um mês depois você tem o evento de Roswell, né? Onde supostamente caiu uma nave lá e tudo mais. A curiosidade é que 47 é o mesmo ano em que você tem, né, a questão do relógio do fim do mundo, que é montado em 47 por uma universidade, não é por uma igreja, nada, é uma universidade, se não me engano, de São Francisco, monta o relógio do fim do mundo, ou seja, começa a contar a questão quanto tempo falta para o fim do mundo, e em 47 você tem também a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, né, ou seja, aquele cofre que Deus guardou por séculos, foi aberto, e você tem a votação do Estado de Israel para se tornar, né, o Estado judeu, pela ONU em novembro de 47, ou seja, 47 tem tudo a ver com aquilo que eu falei lá atrás, né? Já falei em outras lives, mas eu tenho uma live sobre isso, que está vinculado aos 2.500 anos aproximadamente, né, em que Israel ficaria debaixo, né, dos gentios, e a Babilônia, a árvore, ficaria presa com correntes de ferro e bronze. E quando você soma esse período lá, mais os 2.483 anos gregorianos que vai dar, né, que são os 2.520 anos proféticos, cai exatamente em 1947. Ou seja, é como se houvesse uma liberação de várias
coisas acontecendo ao mesmo tempo nesse ano. É como se fosse Deus dizendo o seguinte, vamos abrir a contagem final. Chegou o momento de abrir a contagem final. E aí você tem Pergaminhos do Mar Morto acontecendo, você tem o evento OVNI começando com sua força e intensidade cada vez maior, os sinais nos céus cada vez mais. Você tem todo uma programação do relógio do Apocalipse, e você tem Israel voltando a ser nação, que, né, isso não só aquela árvore, mas todos os povos, e você tem a Babilônia, lembra? Aquela região que ficou por 2.500 anos presa, pela primeira vez na história, ela está liberta, ela tem um domínio próprio seu, do Iraque. Criação, né? Da ONU, Clube de Roma em 50. Exatamente, ou seja, é um marco, 47 é um marco bíblico, por quê? Porque isso está escrito na parede lá de Daniel, Mene, Mene, Tekel, Parsim, já estava escrito esse período lá, né? E estava escrito em Ezequiel 4. Ou seja, você tem dois textos bíblicos que, de forma codificada, já apontava para 1947. Então, nossa, é fantástico quando você analisa. E aqui a Thalita está dizendo que mês passado inaugurou o Museu do ET em Varginha. Aqui na minha Minas Gerais, eu estava nem sabendo, mas inaugurou o ET. Ela disse que conhece, a menina está dizendo aqui, ó. Eu conheço uma das meninas que viu e até hoje contam a mesma história, e mês passado inaugurou o Museu do ET. Eu acredito que viram algo mesmo, acredito que seja algo sobrenatural, ou seja, não é dessa terra, acredito nisso também, porque teve gente que morreu, inclusive, porque foi exposto a isso, os relatos são claros disso, houve envolvimentos militares, é verdade também. Eu só não compro a ideia que é uma civilização alienígena como se vende. É uma civilização, sim, alienígena, sim, mas de cunho espiritual, sim. Não como se coloca dessa forma. Porque os anjos, os seres celestes, gente, todo ser celeste, inclusive os anjos caídos, por definição, são todos extraterrestres. Porque nenhum deles foi criado na Terra. Exatamente. Se não foi criado na Terra, então é extraterra. Né? Agora, não é da forma como as pessoas imaginam. Não é dessa forma. Inclusive, a ideia de seres extraterrestres, com o fim dos tempos, e quando o pastor Ricardo comentou que no Guerra dos Mundos a igreja é uma das primeiras coisas a ser destruída, é porque, para muitos adeptos aí da ufologia, os extraterrestres é que são os criadores da humanidade, como relatado em Prometeus, né? Então, a humanidade é um experimento de extraterrestre. E se isso viesse à tona, fosse de alguma forma validado com a aparição dessa civilização, a chegada dessa civilização, ou com a permissão dessa civilização de ser vista pela humanidade, e eles dissessem isso colocaria em xeque, obviamente, para a humanidade que já rejeita Deus, o Gênesis, a Bíblia, não é? Porque se fossem ETs que criaram, se os humanos, os seres humanos são experimentos de ET. Tem um fator importante. Por que esses caras não se apresentam claramente? Tá? Uhum. Porque, primeiro, Deus, quando criou a Terra, ele já fechou, ele mesmo, na sua sabedoria infinita, ele simplesmente diz o seguinte: a Terra pertence ao homem. Se você quer dominar a Terra, você tem que nascer da Terra. Porque Deus entregou a Terra aos homens. Ou seja, nenhum ser que não foi criado na Terra pode vir aqui e querer tomar posse dela. Não pode. Porque só pode, digamos, governar a Terra, dominar a Terra, quem nela nasceu. E nenhum desses seres foi criado ou nasceu na Terra. Por isso que o mundo espiritual ficou tão afoito quando Jesus encarna. Por isso que para eles foi um burburinho tremendo. Porque, peraí, ele, nascendo na Terra, colocou em risco todo o projeto, porque como eles não podiam governar diretamente, eles governaram por influência. Eles sempre fizeram isso. Sempre governaram por influência. Aparecendo como deuses que governam os homens, aparecendo como seres que influenciam os homens, tal, né? Mas nunca diretamente botando o seu trono e vindo, aí vem e me adore. Não pode fazer isso, porque eles não têm essa liberdade, esse domínio. Por isso que quando Jesus, por isso que Apocalipse 12 fala do desespero deles quando a mulher vai dar à luz a esse menino que vai governar as nações. Por isso que tem essa guerra nos céus nesse momento. Porque, peraí, se ele nascer na terra,
ele vai poder governar essa terra. E o plano deles vai tudo por água abaixo. Por isso que eles têm um afã de querer matar a criança que nasceu de Israel, né? Nasceu de Maria. Por quê? Porque ele bota em risco. Por isso que depois Satanás vai ficar tentando ele, vai ficar imaginando como vou me livrar desse cara. Porque esse cara botou em risco todo o meu domínio. E realmente fez, né? Porque realmente venceu e venceu tudo. Então, por isso que Jesus... Só que está profetizado desde o Éden a destruição dele pelo calcanhar da mulher. Exatamente. Ele sabe disso também. Sim, né? por isso que ele queria matar sempre as crianças, porque ele sempre ficou buscando onde é que vai nascer esse cara. Porque quando vier a nascer, eu preciso destruí-lo, porque ele vai botar em risco todo o projeto do mal deles, né? Que nunca vai vencer. Por isso que a Bíblia diz que Deus pega o astuto na sua própria astúcia, né? A sabedoria de Deus é insondável. O mais interessante que o Dionei acabou de falar, queridos, é que isso faz coro com exatamente o cenário dos últimos tempos. O cenário dos tempos do fim. Porque você veja bem, embora exista uma tríade satânica, quem dessa tríade satânica efetivamente aparece é os dois que são influenciados pelo dragão, porque percebo, a eficácia e o poder do dragão foi dado à besta que emerge da terra, mas do mar. Mas a besta que emerge da terra, tem aparência de cordeiro, tem 2 chifres como de cordeiro, porém discurso de dragão, porque tem uma influência por trás dela. Então isso faz coro com aquilo que o Dionei falou, de que eles só poderão dominar essa terra através desse falso Cristo, né? Esse anticristo, falso líder, e de um falso profeta, ou seja, pegando exatamente as 2 áreas onde eles podem dominar, a área governista e a área espiritual, levando a vamos dizer assim, uma religião por conveniência, até que a besta das 7 cabeças e 10 chifres consiga fazer com que os seres humanos adorem o anticristo. Exato. Obviamente que adorando o anticristo, eles estarão adorando Satanás por tabela. Sim, porque inclusive é ele que entrega o seu poder ao anticristo, né? Exatamente. Então isso faz coro com esse cenário do fim, porque nós não vamos deixar de ver a presença desses seres extraterrestres, alienígenas, mas que no final não nasceram aqui, mas o destino final deles, se o inferno for aqui, o destino final deles vai ser o lago de fogo que arde com enxofre. Sim. A gente sabe disso. Porém, eles são criaturas criadas num ambiente muito exterior. Por isso, quando as pessoas perguntam para a gente, vocês acreditam em extraterrestres? Eu acredito. Agora, só não sei se eu acredito nos mesmos que você acredita. Né? Não significa que o meu extraterrestre tenha chifre, tenha tridente, tenha cauda com ponta de flecha. Não significa isso. Sabe? Mas eu acredito em seres que também foram criados por Sim. Deus, porém que se rebelaram com Satanás. Sim. É muito simples entender esse aspecto. E digo mais, inclusive, que realmente tem alguma tecnologia. Acredito nessa tecnologia. De alguma forma. Porque lembra, quando os próprios anjos se manifestam, eles estão com carruagens de fogo. Você vê as carruagens Exatamente. de fogo. Então existe e sim as uma rodas tecnologia. E os olhos que se movimentam para todos os lados. Ezequiel, essa é uma visão, o Ezequiel mostra essa visão claramente. Que ali se é tecnológico, é sobrenatural, só Deus sabe. Mas o fato é que essas rodas que se movimentam em todas as direções, né, conforme o ser vivente caminhava, as rodas andavam junto com eles. Não é isso que o Ezequiel viu? Isso mostra claramente que o Dionei acabou de falar. Seja uma mistura de tecnologia sobrenatural. Aproveitando o ensino didático dos filmes, o Thor disse que vem de um lugar onde magia e tecnologia são a mesma coisa. Exatamente. E ele é uma divindade com D minúsculo. E vale lembrar aquela frase, né, que às vezes a tecnologia pode ser tão avançada que para nós tem aparência de mágica, mas na verdade nada mais é do que tecnologia. Exatamente.
A Thalita de Varginha está colocando aqui o seguinte, quem quiser ver os podcasts, existe um Instagram das meninas que viram os ETs. Aqui ela pôs, @meninas caso de Varginha, tudo junto, @meninas caso de Varginha. Quem quiser aprofundar o tema e ver o relato das meninas, eu acredito que isso tudo aí existe, penso isso aí também, acredito que essas carruagens, essas coisas, a visão de Ezequiel, sejam tecnologias sim, porque assim como, vejam, a Moisés lá no Hebreus, o escritor dos Hebreus disse que ele construiu coisas semelhantes aos que ele viu no céu, mas ele fez lá da perspectiva humana. Você pode ver que essas questões que sejam de origem divina, elas têm relato, assim como nós acabamos de falar dos extraterrestres e possíveis divindades com D minúsculo, existem relatos de outras coisas que possam ser objetos de alguma forma revelados por divindades. A caixa que tinha no Egito, com espécie de seres e volta, e Moisés faz do querubim. Então, eu acredito nisso aí que vocês estão falando, que esses seres caídos, demônios ou potestades, principados, eles revelam questões da ciência para o homem e para a humanidade. Como, por exemplo, vários pastores, vários teólogos acreditam que a própria divisão do átomo tenha sido algo instruído por demônios, bem como manifestação em várias outras ciências e artes tenham sido revelados por demônios. Afinal de contas, eles vêm de um plano sobrenatural. Então, acredito muito nisso aí. Acredito que várias coisas descobertas que a humanidade faz sejam revelação de demônios. O poder dessa fusão nuclear e tudo isso seja algo... Fusão e fissão nuclear são bíblicas. Exato. Então, acredito que tem uma revelação de podemos até falar sobre isso, mas elas são bíblicas. A gente consegue encontrar na Bíblia. Achei interessante uma coisa, Rodrigo. Nós estamos falando a respeito de notícias, ler, interpretar à luz da Bíblia. Bom, nós temos muitas notícias. Vamos resgatar um pouquinho do que o Dionei puxou antes. Nós temos muitas notícias a respeito de alienígenas e extraterrestres. Temos muitas notícias. A questão dessas notícias serem verdadeiras ou falsas depende da ótica. A notícia existe, o fato deve ter acontecido. Talvez não seja, é isso que eu quero dizer. Quando olhamos pela ótica bíblica, talvez não seja como as pessoas tentam passar a notícia. O erro está na interpretação, né? Exatamente. Nós temos que interpretar essa notícia à luz da palavra de Deus. Isso. Foi o que nós tentamos mostrar. Eu acho bacana a proposta da Thalita, né, a sugestão da Thalita. A gente vê o que essas meninas viram e falam, porque elas estão falando exatamente o que elas viram. Elas não são mentirosas. Sim. Esse é o detalhe. A notícia não é fake. A interpretação da notícia é que precisa voltar-se para o que dizem, teoricamente, as escrituras. Aí é que entra a sacada genial. Nós não estamos descartando, nem dizendo, não, isso é mentira, isso é ilusão de ótica, não. Elas viram o que viram e estão dizendo o que viram. As pessoas que viram a Maria, elas viram alguma coisa e para elas era Maria. Só que tem que interpretar o que tinha por trás. E teve gente que morreu mesmo por causa do evento também. Por causa disso, justamente. Eu conheci muito a história porque eu estive lá, dos 3 pastorzinhos, da Lúcia e dos irmãos dela. Na época que eu estive em Portugal, foi uma região do sol, né? Do sol que se move. Que também tem tudo a ver com o fenômeno do OVNI, né? Sempre uma presença do cosmos, sempre uma presença astrológica associada a um evento terreno. Por quê? Essas figuras, talvez a eles não seja dada a prerrogativa ou a condição deles trafegarem entre o paraíso como os anjos do Pai, os enviados, os emissários ângelos, os mensageiros de Deus, como Gabriel, que assiste diante do trono, e ele é enviado por Deus para determinadas funções específicas nesta terra. Talvez eles não façam isso e não trafeguem da mesma forma que os demônios, ou os anjos caídos, vamos entender, que são todas figuras que no final das contas já estão destituídas da glória de Deus, justamente por terem ido após Satanás. Então, talvez eles tenham uma outra dinâmica e talvez eles participem ou façam parte também de várias classes angelicais, como a gente vê
em Ezequiel, como a gente vê em Isaías, como nós vemos os serafins e nós vemos os querubins. Sim. Esses demônios, esses seres caídos, eles também podem fazer parte de diversas classes. Nós sabemos que existem potestades e principados que são diabólicos, são demoníacos. Mas Sim. também sabemos que existem principados que são do lado... o arcanjo Miguel, ele não é um principado que protege o povo de Deus? Sim. Então eu considero o Miguel um principado. Um anjo poderosíssimo, um arcanjo. Você tem principais potestades do mal e do bem. Sim. Do mal a hierarquia deles acompanhou a queda. É isso quando eu estou ministrando isso que as pessoas precisam entender. E uma coisa que a angelologia, eu costumo dizer o seguinte: quem disse que foi só uma classe de anjos que caiu? Por que não caíram outras classes? Sim, sim. E uma coisa interessante que as pessoas precisam perceber é o seguinte: quando a Bíblia descreve o nosso mundo, né, ela descreve como um véu que nos esconde uma realidade superior. Então, cientificamente falando, o universo é um só. Os céus estão dentro desse único universo. Né? O que me impede de ver o universo? Assim como eu era impedido de ver o Santíssimo, porque tinha um véu que me separava, o que me impede de ver o que está no universo que eu não enxergo? Tem um véu que me esconde. Tanto que quando o profeta Eliseu está com seu moço, e que ele fica preocupado que a cidade está cercada, e Deus fala assim, abre os olhos dele para que veja, como se fosse tirado o véu dele, esse véu material humano. Então, o que você percebe? Uma coisa que os próprios cientistas entendem. Nós temos 3 dimensões perceptíveis, né? Altura, largura, comprimento, e uma 4ª dimensão do tempo, que tem um debate em relação a isso, mas há uma inferência na própria física de que podem haver dimensões mais, muitas dimensões mais, e só não são percebidas porque ou elas são pequenas demais, ou elas são grandes demais. Por isso que a gente não consegue acessá-las. Por isso que, inclusive, eles fazem testes no CERN, que é aquele, né, acelerador de partículas na Europa, até para tentar achar essas dimensões, se elas são pequenas ou são grandes. Eles estão tentando criar uma fenda nessas dimensões para tentar descobrir isso. Então, o que a Bíblia coloca, e que você percebe, é o seguinte, que essas dimensões são maiores do que já é um fato. Então, certos conceitos científicos que nós vivemos aparecem lá também. Por exemplo, os seres espirituais, eles não são fumacinhas, estilo Gasparzinhos, né, como o pessoal falava dos fantasminhas que atravessam parede, porque eles são seres etéreos. Não é porque eles são seres etéreos. Porque se fossem seres etéreos, ou seres que saem do trono de Deus e instantaneamente estão na Terra, você não teria o anjo sendo preso pelos príncipes da Pérsia. Uhum. Quando você lê na Bíblia, por exemplo, lá em Jó 17:16, fala dos portais da morte. Você pega o Salmo 9:3, fala dos portais da morte. Né? A gente normalmente fala disso, são as portas, é uma forma de falar da morte e tal. Quem me garante que essas dimensões espirituais, elas só são acessadas via portais? Vamos brincar cientificamente, buracos de minhoca específicos. É isso aí. Que o anjo não tem como fazer um teleporte do trono de Deus e aparecer na Terra. Ele tem que passar pelos portais que estão em volta. E num desses portais existe provavelmente algum tipo de sentinelas, né? E que diz o seguinte, olha, daqui você não passa não, meu irmão. Não vou deixar você passar não. Tanto que depois, Daniel, ora a hora, tem que mandar Miguel para ajudar. E aí Miguel dá um jeito de livrá-lo e ele vem e tem toda aquela aparição e toda aquela revelação para Daniel. E ele fala, eu tenho que voltar, porque a batalha voltar para ajudar. Exatamente. Tá vindo outro tem que voltar para ajudar. Aí. E eu preciso voltar para ajudar esse negócio. Ou seja, essa batalha não é de seres vaporzinho, sabe? Etéreo. Não. Existe uma consistência. Por exemplo, Deus está sentado no trono. Se você está sentado, vamos ser sinceros, assentado no trono, gente, denota corpo físico, de algum tipo de fisicalidade. Porque se você fosse vaporzinho, etéreo, você não sentava no trono, você atravessava o trono. Né? Você não andava nas ruas de ouro, você ou flutuava por elas, ou
atravessava elas. Então você vê elementos do conceito do universo físico nos elementos espirituais. Por que você não vê? Porque como é uma dimensão superior, primeiro, tem um véu que nos separa. Esse véu só se nos for tirado, né? Segundo, a própria ciência reconhece isso. Quando ela aponta um telescópio para o céu, ela só está enxergando 5% do que ela vê. Porque a física interestelar denota que 95% das forças que regem esse universo não são visíveis. Tanto que eles chamam de matéria escura e energia escura. Porque eles não sabem o que é. Eles não sabem o que explica a coesão das galáxias. Como é que essas galáxias estão coesas? Porque nas contas precisa ter uma matéria que não está aparecendo. Precisa ter uma energia que não está aparecendo. Por isso que eles chamam de escura, porque não dá para ver. O que eles veem? Eles veem cerca de 5%. 5% do universo que eles estão olhando é o visível. 95% desse universo está escondido. Escondido no quê? No véu. Esse véu que se esconde. O mundo espiritual, ele é superior ao mundo que nós temos, mas ele também tem regras relacionadas no universo que Deus criou. Deus criou um universo com leis fixas. Ele mesmo diz, quem vai mudar as minhas leis que regem esse universo? Ele já determinou, está lá, né? Então, por isso que eu acho que esses seres, antes da criação do homem, foram seres criados por Deus, de vários tipos e diferentes. Tanto que Deus, quando você pega Ezequiel 31, compara com tipos de árvores, plátano, cedro, né? E ele fala de um cedro que cresceu mais do que os outros cedros. Esse cedro, inclusive, ficou soberbo, e aí tem que chamar o lenhador para cortar o cedro. Que cedro é esse? É o querubim ungido, é o querubim da guarda, que caiu. Né? É um tipo que ele compara com cedros, mas não tem só cedros. Tem plátanos, tem espinheiros, tem outros tipos de seres. Esses seres, quando foram criados, criaram uma civilização. Esses seres pegaram essa matéria que Deus criou e criaram ferramentas. Eles têm ferramentas, eles têm arma de destruição, está lá em Ezequiel 9. Tem 6 lá com arma de destruição. Que arma é essa? Um está com caneta, né? E os outros 6 estão com uma arma de destruição. Não é uma espada. Ele não está falando de espada, tem outra coisa ali. Então, a gente tem uma visão muito errada do reino celeste, muitas vezes. Ela é muito mais tecnológica do que a gente pensa, e ela não é tão etérea como a gente pensa, porque o corpo celeste, na verdade, né, nós somos uma sombra do que eles são. Lembra a imagem de Deus? Tesselen, né? Nós somos sombra de Deus. Ou seja, existe uma materialidade maior, que não envolve só a questão que o pessoal coloca da questão espiritual. Não, existe uma questão materializada. Até porque Deus, claro, Deus não precisa de corpo. Mas para esse universo, Deus escolheu se manifestar com um corpo. Para poder se relacionar com os seres que ele vai criar. Só que a gente sabe que ele não precisa de corpo. Ele na verdade, ele é infinito. Ele não tem limites na sua realidade. Mas para se manifestar aqui, ele se deu uma forma. E essa forma, a gente vê na Bíblia, ancião de dias, né, que depois se funde ao próprio Cristo, ou seja, os dois, mas os dois estão um do lado do outro. O Filho do Homem é apresentado ao ancião de dias, quer dizer, um diante do outro, mas os dois são o mesmo, né, no sentido de um só. Né, mas no sentido trino, como distintos. Então, gente, é muito maior do que a gente pensa. O mundo celeste é muito maior. O dia que nos for tirado esse véu, a gente vai ter muitas surpresas. Muitas boas surpresas, inclusive. Também. Eu acredito assim, acredito dessa maneira. Pastores queridos, 2h44. Nossa, hoje batemos o recorde. Hoje eu estava pensando nisso também. Hoje nós batemos o recorde. Mas foi muito bom, porque dentro desse tema, interpretando as notícias do tempo do fim, nós passamos por política, por ufologia, por escatologia, passamos por várias disciplinas que englobam esse tema. Quero mais uma vez agradecer aos dois. Eu vou aproveitar para dizer, nós estamos numa semana de muita divulgação da caravana. Na segunda-feira, eu e a Roberta vamos fazer uma live da caravana para Israel. Nós faremos Roma e Israel ano que vem. Pastor Dionei, Pastor Ricardo, os demais, todos que estão assistindo, se tiverem interesse de estarem conosco, entre em contato, envie mensagem, vai ser um grande prazer. É uma experiência muito magnífica, é uma experiência muito esplendorosa, Deus fala o tempo todo. Eu estava no Mar da Galileia pensando assim, cara, Jesus vai vir andando em cima ali daquela água, ele vai aparecer para mim.
e Deus colocou no meu coração, eu ministrando estudo em todos os lugares, eu tinha que conter a emoção, e eu tô ali do barco, o cara que estava guiando o barco no Mar da Galileia, ele era judeu messiânico, era judeu convertido, então isso foi rico também, e aí eu esperando aquele momento de abrir a Bíblia e pregar no barco, e eu falei, cara, mas Jesus vai vir ali. Aí durante a ministração Deus colocou no meu coração que eu não o veria vindo sobre as águas, porque ele já estava dentro do barco. Então, assim, gente, é cada experiência muito tremenda. Então, assim, e na segunda-feira, a Roberta vai fazer um clamor para que aqueles que têm o desejo de ir, mas que às vezes não tem condição, que Deus possa mover e abrir portas, para que ele aproveitar esse momento da nossa audiência para dizer isso. E obrigado, pastor Ricardo Souza, obrigado, pastor Dionei, obrigado a todos vocês que estão online conosco, vocês que já estão assistindo a live salva. Tem sido uma grande honra, agradeço a Deus pela oportunidade de dividir a tela com vocês dois e poder estar trazendo ensinos e esclarecimentos. Inclusive, quando nós passamos por filmes, eu acredito que a gente acaba trazendo muita coisa que as pessoas sequer têm noção de por que estão lá, como é que é. Então, eu creio que está sendo um verdadeiro seminário às quinta-feiras. Então, muito obrigado aos dois e muito obrigado a vocês todos que estão nos apoiando e assistindo. Quem for fazer a oração final, a Fabiana Costa, ela botou essa mensagem bastante tempo, mas eu vou fixar para a gente não esquecer de orar depois aqui, senão se eu não fixar, porque o pessoal está comentando muita coisa. Então ela pede oração pela filha, que internou hoje, e o motivo é convulsão. Se nós pudermos orar aí no final por ela, eu tenho certeza que concordando em oração, e mais os irmãos que também estão assistindo concordando em oração, a bênção, o milagre vai acontecer. Bom, já é sexta-feira, façam aí as suas considerações finais, por favor. Não, acho que eu já falei demais hoje, eu até falei muito. Mais, eu vou ficar só numa frase que a gente, de forma concordante, fechamos aqui, que é a nossa dica. Ame a verdade e busque-a com toda a força do seu ser. Acho que esse é o foco principal, porque daí você jamais vai ser enganado. E eu faço coro com o Dionei, dizendo que ouça as notícias, analise as notícias, mas na hora de buscar entendê-las, fique com a verdade. Essa verdade que o Dionei disse, ame a verdade, busque a verdade na palavra de Deus. Ah, mas eu ouvi falar sobre isso. A gente não nega que você ouviu e que você viu, só interprete da forma correta. Essa é a dica que nós damos para esse tempo e para esse tema. Rápido. Posso orar? Eu orei no início, qual vocês? O Dionei vai orar. É a minha vez. Vamos lá. Pai, queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, podermos ser instrumentos, Senhor, a glória é toda tua, porque somos vasos de barro, mas a palavra que é ouro, Senhor, e essa palavra que é vida, que é a verdade, Pai, ela tem poder por si só. Te pedimos, Senhor, que essa palavra, que é como fogo, como pedra que esmiuça a rocha, Senhor, que ela penetre as mentes e corações de quem ouviu, não somente os nossos, mas também de todos que vão ouvir futuramente, seja no YouTube, seja aqui pelo Instagram, mas que isso alcance cada um deles, Senhor, que desperte neles esse amor pela verdade, essa busca, Senhor, cada vez maior por Ti, porque nesse mundo de enganos, o único norte, a única bússola verdadeira, Senhor, é a Tua palavra. Que as pessoas possam entender isso e viver isso, Senhor. Que não sejam apenas repositórios do texto bíblico e nem meros decoradores, Senhor, de textos e salmos, mas que eles vivam os textos, Senhor, que eles possam manejar bem a palavra, ou seja, que eles possam interpretar a verdade da forma correta e viver essa verdade, Senhor, por meio do Teu Espírito em nós que nos capacita, porque de nós mesmos nós não temos essa capacidade, Senhor. Também quero pedir pela filha da Fabiana, né, que foi internada hoje por motivos de convulsões. Tu sabes o que está se passando, tu sabes a origem, a causa, e Tu és a cura, Senhor. Então visita ela onde ela estiver agora com a Tua cura. Manda um anjo, Senhor, para trazer a ela a alta, que ela possa, Senhor, ser liberta dessa convulsão e que, na verdade, Senhor, não tenha mais, que simplesmente essa doença seja, de uma vez por todas, ser eliminada da vida dela. Traz a ela com saúde, Senhor, e traz conforto para o lar, conforto para essa casa, para esses pais, Senhor, que haja paz e que tudo, Senhor, corra bem. Pedimos e concordamos todos aqui, Senhor, pela cura dela. E também quero pedir, Senhor, mais uma vez, pelo Brasil.
pelo tempo que vivemos, Senhor. Que, mais uma vez, pedimos pela tua misericórdia. E eu rogo, baseado na tua palavra, lá em Hebreus 4,16, Senhor, eu venho ousadamente, diante do trono da graça, buscar, Senhor, misericórdia e graça, para socorro em ocasião oportuna, e não tem ocasião mais oportuna do que essa que estamos vivendo no Brasil, Pai. É verdade. Pedimos a tua atenção, pedimos em concordância, Senhor, porque a oração de concordância vale muito, assim como a oração de um justo, Senhor, pode muito em seus efeitos. E Elias, Senhor, orou e tu fechou o céu por 3 anos e meio, Pai, numa nação. Nós agora somos milhões que estamos orando pelo Brasil, Senhor. E temos visto pessoas de coração quebrantado, contrito. E tua palavra diz que tu não desprezas um coração quebrado e contrito. E eu sei, Senhor, que tu és bondoso e misericordioso. Então peço, Senhor, a tua misericórdia atuando em nossa nação. Visita, Senhor, essas autoridades. Visita as autoridades que planejam o mal com o teu terror, Senhor. Visita eles com discussão, com dissensão entre eles, com intrigas, para que eles tragam à luz aquilo que foi feito escondido, Senhor, e que seja trazido de tal maneira que seja uma verdade tão evidente, Senhor, que a mídia de manobra, a mídia de mentira, a mídia de engano não consiga nem disfarçar, que seja algo tão, Senhor, tão claro, tão iluminado pela tua palavra, pela tua luz, Senhor, que eles simplesmente, os planos que eles têm feito vão todos por terra. Pedimos a tua misericórdia nisso, e aquelas autoridades que buscam fazer a tua justiça, fazer o bem, que haja temor teu nelas, e que elas sejam instruídas pela tua sabedoria, porque dependemos de ti, Senhor, e que essa vitória seja dada para a nação brasileira, segundo, claro, a tua vontade, porque sem ti nada podemos fazer, sem ti não somos nada e nem queremos, Pai, porque dependemos de ti em tudo, e a tua vontade é soberana sobre a nossa. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a todos, Glória feliz a Deus. sexta-feira, fiquem com Deus, beijo a todos. Tchau, 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 pessoal, gente. obrigado. Tchau, gente.